Hogwarts Legacy sempre foi um jogo que estava no radar dos jogadores, mas tinha uma expectativa baixa. Não havia muita coisa que se soubesse e, como tal, era normal que não fosse muito falado. Mas tudo mudou no dia 17 de março, quando a PlayStation dedicou todo um evento State of Play onde, durante 20 minutos, todos tiveram acesso ao que o jogo promete. E que belo State of Play, Hogwarts Legacy passou a ser um dos jogos mais antecipados do ano. Fiquem até ao final do vídeo, onde poderão igualmente assistir à mensagem da Academia Portuguesa de Feiticeiros, uma comunidade totalmente dedicada à exploração do universo Harry Potter. Assim, eis o que sabemos sobre Hogwarts Legacy. Sem uma data definida para o seu lançamento, espera-se que saia durante a altura do Natal de 2022. O jogo estará disponível para a PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series S, Series X, Nintendo Switch e para o PC. O jogo está a ser desenvolvido pela Portkey Games, um estúdio da Warner Bros. Fundado em 2017, que se dedica apenas a criar jogos relacionados com a experiência dos mágicos criados por J.K. Rowling. Portanto, é seguro dizer que o estúdio está bem por dentro do que compõe o universo Harry Potter. A Sumo Digital confirmou que a Summon Nottingham e a Red Kite Games estão envolvidas no jogo e que estão a trabalhar duro com as equipas da Warner Bros. Games e Avalanche Software numa aventura mágica sob o selo da Portkey Games. Adicionalmente, embora ainda não esteja confirmado, o upgrade para a nova geração de consolas não será gratuito, pelo que deverá ter um custo de 10€. Hogwarts Legacy passa-se no final do século XIX, muito antes de Harry e a maioria das personagens dos livros nascerem. Albus Dumbledore nasceu em 1881, e se o jogo se passar em 1890, como alguns especulam, até pode ser que nos cruzemos com ele nos corredores da escola. A personagem que encarnamos é um novo aluno na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts, no seu 5º ano. E devido a começarmos tarde, quando começarmos o jogo teremos que nos submeter ao chapéu selecionador, onde poderemos escolher uma das casas que queremos representar: Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw e Slytherin. Um currículo especial foi criado para alinhar o progresso académico do jogador com o dos seus colegas e será supervisionado pelo professor Elazar Fig. Trabalhando com o professor Fig, irão investigar uma rebelião Goblin enquanto embarcam numa jornada perigosa para descobrir uma verdade oculta do mundo mágico. Esta rebelião dos Goblin é liderada por Ranrock, que parece fazer parceria com um misterioso mago humano chamado Victor Rookwood, que alguns fãs acreditam ser um ancestral de um Devorador da Morte que é mencionado em Harry Potter e o Cálice de Fogo. Devoradores da Morte é o nome dado aos seguidores de Lord Voldemort. O grupo consiste principalmente de bruxos e bruxas supremacistas por sangue que praticam as artes negras. Se não reconhecem o nome Professor Fig, não é porque te esqueceste. Como Hogwarts Legacy se passa no passado, não haverá protagonistas com que estejamos familiarizados dos livros e dos filmes. No entanto, pode haver algumas aparições fantasmagóricas que reconhecerão, como o Nick quase sem cabeça. Mas isso não deverá desmotivar-vos, pois há todo um novo elenco de personagens para conhecer ao ingressarmos em Hogwarts. O jogador também terá o seu próprio drama, na forma de uma maldição que permite que use magia que nem mesmo os professores conhecem ou estão familiarizados. Acontece que a nossa personagem também é alguém que detém a chave para um segredo antigo que ameaça destruir o mundo mágico. Serás capaz de manipular uma misteriosa magia antiga e será necessário ajudar a descobrir porque é que essa magia esquecida ressurgiu. Uma coisa que se destacou de forma impressionante foi sem dúvida o mapa, que felizmente não se restringe à escola. Mas também não devemos descurar o tamanho dela, pois do que vimos dos trailers há muito mais para além do que está à vista, como passagens secretas e masmorras. Uma parte dos bastidores do PlayStation State of Play para Hogwarts Legacy ofereceu uma visão muito breve do mapa de jogo, ou pelo menos uma parte dele. O jogo permitirá que os jogadores explorem não só a escola, mas também os seus terrenos e a região circundante. Embora esta prévia de jogabilidade de Hogwarts Legacy tenha sido bastante longa, ainda há muito a ser revelado sobre o jogo, incluindo o quão grande será a área explorável. Durante o State of Play, o mapa revelou mais do que apenas Hogwarts. Aliás, a escola nem aparece na área mostrada, o que faz crer que será surpreendentemente grande. Este pedaço de mapa já parece bastante grande e é apenas um pedaço do mundo total do jogo. Os números parecem indicar setores, e se 6-6 fosse um canto do mapa, e assumindo que o canto oposto seria 1-1, toda essa região seria apenas cerca de um sexto total do mapa do mundo.
Não há, no entanto, nada que indique que este é um canto de todo o mapa, o que significa que poderá muito bem ser muito maior. Apenas esta secção do mapa é bastante variada no seu terreno. Temos rios, lagoas e um lago. As montanhas elevam-se acima das florestas circundantes e os afloramentos rochosos fornecem espaço para planaltos cobertos de relva. Não parece conter nenhuma vila proeminente, embora existam vários edifícios espalhados por toda a parte. Para além de termos uma escola de magia e feitiçaria repleta de segredos, masmorras, portais, puzzles e colecionáveis, parece que o mapa será igualmente grande. Esperemos é que não cometa o comum erro da repetitividade e que nos vá apresentando novos e interessantes desafios. Este é um RPG do mundo aberto que permite explorar Hogwarts e as áreas circundantes a pé, de vassoura e até de hipogrifo. No início do jogo, poderás escolher a casa de Hogwarts que queres representar e frequentar aulas como feitiços, defesa contra as artes negras, herbologia e poções. Entre os estudos poderás explorar Hogwarts que, como esperado, vem com segredos, encantamentos, quebra-cabeças e outros mistérios. A Sala das Necessidades também se tornará um local frequente, uma vez que servirá como uma espécie de base onde poderão retomar os estudos fora das salas de aula. Há espaço para cultivar plantas, preparar poções e até coletar férias mágicas em viveiros totalmente personalizáveis. Segundo o que foi informado no trailer, esta sala saberá automaticamente do que precisam e disponibilizará o material. Provavelmente será uma espécie de restock rápido. No entanto, podem sempre criar o que quiserem, cultivar plantas e criar ou ajudar animais. Hogsmeade é outro local a explorar, onde poderemos visitar as lojas e outros vendedores para encontrar recursos, roupas e outros equipamentos. As áreas em redor também estarão repletas de mistérios, de puzzles e de criaturas mágicas. Algumas foram corrompidas por algo inexplicável e são agressivas, enquanto outras correm o risco de caçadores furtivos. Poderão escolher resgatar algumas dessas criaturas e tratar delas até à sua recuperação na Sala das Necessidades. Embora a travessia do mundo possa ser feita através de vassoura, infelizmente ainda não tivemos qualquer informação sobre o desporto favorito, o Quidditch. Espero que seja possível jogar Quidditch. Há rumores de que um sistema de moralidade também desempenha um papel no jogo, e a faca oficial certamente indica que os jogadores terão que tomar decisões enquanto jogam, afirmando que os jogadores também encontrarão missões e cenários que apresentarão escolhas difíceis e determinarão o que eles defendem. Portanto, se querem saber, sim, é possível vocês serem puxados para o lado negro. Considerando que vai haver escolhas e os feitiços já confirmados oficialmente, um sistema de moralidade é mais do que bem-vindo. Como este é um RPG, também existem talentos, upgrades e habilidades que definem a progressão da vossa personagem. Poderão aumentar as habilidades usando pontos de habilidade ou skill points que ganharão realizando várias atividades. E claro, poderão fazer luto, criar e comprar material. Curiosamente, nem sempre estarão sozinhos, pois Hogwarts Legacy também tem uma variedade de companheiros que poderão encontrar e que vos acompanharão. Ao longo do jogo vocês irão travar amizade com alguns dos alunos, descobrir as suas histórias e serão os vossos companheiros em algumas das vossas viagens. Ok, isto é um jogo no universo do Harry Potter e tudo o que se falou até agora tem boa pinta, mas precisamos do essencial que são os feitiços. E os que já estão confirmados pela Warner Bros. Avalanche são... Accio é um feitiço usado para mover o objeto ou o inimigo afetado na sua direção. Vai ser muito útil em combates e quebra-cabeças. Avada Kedavra é um feitiço de combate muito perigoso. É uma maldição da morte e aparentemente Hogwarts Legacy terá muitas missões perigosas e muitos vilões que serão uma ameaça. Descendo é um feitiço que pode ser usado para atirar um inimigo ou um objeto para o chão. Vai ser certamente muito útil nos combates e nos puzzles. Diffindo funciona para destruir qualquer objeto. Este feitiço também pode ser usado para muitos propósitos no jogo, seja um quebra-cabeças ou até na exploração. O feitiço da desilusão, como revelado nos talismãs da morte, torna qualquer pessoa invisível para os olhos humanos normais. Será provavelmente muito usado nas atividades que requiram alguma furtividade. Expelliarmus é provavelmente um dos feitiços mais conhecidos, usado para desarmar o inimigo. Incendio será provavelmente o mais popular entre os fãs da ação. Também é usado no trailer oficial do jogo muitas vezes, onde o alvo é queimado.
Lumos é o feitiço com que o trailer de jogo arranca e é obviamente usado para iluminar os lugares escuros e também fornecer proteção contra o Devil's Snare. Patrificos Totalus é um feitiço que torna o inimigo incapaz de se mover, que será muito útil ao lutar contra vários ao mesmo tempo. Provavelmente também será usado em puzzles. Protego fornece um escudo ao jogador que o ajuda a proteger-se contra ataques à distância e ataques corpo a corpo. Reparo pode reparar e recriar qualquer coisa que necessite de arranjo. No trailer vimos a recriação de uma ponte inteira com este feitiço, o que o torna uma ferramenta muito poderosa. Stupefy é um feitiço relacionado com o combate que atordoa o alvo no qual é usado. E fechamos a lista com o feitiço mais famoso da série. Wingardium Leviosa é usado para fazer o alvo flutuar. No trailer oficial apenas ouvimos a personagem a dizer Leviosa. Depois dos feitiços, queremos saber como será o combate, e vimos muito dele no trailer do State of Play. À medida que aprendemos novas habilidades, feitiços, poções e fazemos proveito das aulas de herbologia, poderemos usar várias coisas no combate. Alguns feitiços podem atordoar os inimigos, puxá-los na nossa direção ou jogá-los no ar. Feitiços elementais também poderão ser usados, tal como as plantas, como por exemplo as mandrágoras, onde fazemos uso do seu grito para atordoar os inimigos. Há também um sistema furtivo que vimos a ser usado para se aproximar de inimigos distraídos. Um jogo com um ambiente tão vasto, um mapa repleto de segredos e com casas diferentes, não seria de espantar que houvesse algo online para os jogadores se entreterem. De acordo com as perguntas e respostas oficiais do jogo, Hogwarts Legacy é uma experiência para um jogador e não possui jogabilidade online ou cooperativa. Ou seja, não existe qualquer tipo de online, nem sequer co-op, o que é uma pena. Acho que não faltariam oportunidades para fazer uma boa experiência multiplayer. Quidditch, o labirinto, provas entre casas, enfim, é pena. Foi confirmado que Hogwarts Legacy não terá microtransações. Isso é declarado explicitamente numa faca do jogo que diz Hogwarts Legacy não possui microtransações e foi reiterado pelo gerente da comunidade da Avalanche Software, Chandler Wood, no Twitter. Hogwarts Legacy pode decidir mostrar o lado mais sombrio do mundo mágico. Num tweet já eliminado do escritor D.C. Allen, uma discussão sobre a possível classificação etária do jogo abriu possibilidades para o título incluir a série de livros Dark Arts, a magia proibida que apenas os poderosos bruxos do mal usam. Perguntado se matar seria ou não possível no novo jogo, o escritor respondeu conforme preservado pelo site comicbook.com. Eles não podem matar em jogos para maiores de 16? Eu acho que você poderia matar os bandidos em Horizon Zero Dawn, mas não foi sangrento. Eu não acho que posso responder à sua pergunta diretamente, mas no trailer você pode ver que há muito mal a ocorrer no mundo mágico. Foi entretanto confirmado que alguns inimigos usarão magia negra, depois de um post no PlayStation Blog de Adrian Hoppe, chefe de história da Avalanche, mencionou que o jogo apresentaria um duelo contra uma mortífera bruxa das artes negras, e houve menções de um sistema de moralidade no jogo. No trailer do State of Play, vemos uma personagem a vestir os mantos de Hogwarts a conjurar o Avada Kedavra, a ínfame maldição da morte, com o narrador a alertar que os jogadores devem ter cuidado onde escolhem explorar, pois isso pode levar-vos por um caminho mais escuro. Então, parece que explorar as artes negras poderá ser uma opção. E agora, deixo-vos a mensagem da Academia Portuguesa de Feiticeiros pela Heloísa Van Wyck. Poderão igualmente assistir à entrevista que lhe fiz no link que se encontra na descrição do vídeo. Despeço-me já com a esperança de que tenhas gostado do vídeo e se foi o caso não te esqueças de lhe dar o belo like, de comentar e de o partilhar com os teus amigos. Obrigado pela atenção e vemo-nos em Hogwarts. Olá comunidade mágica, eu sou a Heloísa da Academia Portuguesa de Feiticeiros. Quem é que é a Academia? Nós fazemos atividades e eventos de Harry Potter para fãs como nós. O Metal Creep, muito obrigada por nos pedir a nossa opinião. Perguntaste sobre Hogwarts Legacy, pessoalmente super entusiasmada. Porquê? Porque é um jogo para PC e RPG, já é a minha cena. Gosto imenso, espero mesmo que a Portkey não nos desiluda desta vez. Todo o preview até agora tem sido fantástico, tem criado expectativas, portanto, fingers crossed, estamos mesmo à espera que seja um jogo altamente e muito bom para os fãs de Harry Potter.
By the way, venham conhecer a Academia Portuguesa de Feiticeiros no link que está por baixo na descrição e façam follow ao Metal Creep, ele faz uns bons vídeos.